Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 do curso de probabilidade. Hoje nós falaremos sobre a esperança de variáveis aleatórias. Vamos ao vídeo. É o seguinte: a esperança é uma espécie de média ponderada, em que você vai olhar o valor da variável aleatória e multiplicar pelo peso daquele valor. E aí, dessa forma, a gente vai ter que a esperança de uma variável vai ser a soma da probabilidade da variável assumir um valor dado, multiplicado por esse valor. Mais ou menos quando você fala que uma prova tem peso 3. Bom, se você quer sei lá, calcular em média quanto vale alguma coisa. Então você tem que ver a chance de sair um certo resultado dado e multiplicar pelo peso daquele resultado. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pensa em ganhar na Mega Sena, por que não é uma aposta muito legal você apostar na Mega Sena? É porque o quanto você ganha, apesar de ser muito alto, a chance que você tem de ganhar é muito pequena. Então, se você multiplica o quanto você investe na aposta, vamos dizer que é 2,50, não sei mais quanto é o preço da Mega Sena, e você tem esse gasto de 2,50, mas a sua chance de ganhar P multiplicado pelo prêmio dá menor do que 2,50, por exemplo. Então, na esperança, em média, você está perdendo dinheiro. É claro que se acontecer o evento raro de você ganhar na Mega Sena, você vai ignorar esse fato, né? Mas se você apostasse o preço da Mega Sena em bilhete da Mega Sena, você com certeza perderia dinheiro, por exemplo. É justamente esse o ponto, que a sua esperança de ganho é menor do que o seu investimento. Formalmente é isso, tá? A esperança é simplesmente uma média ponderada. Multiplicar a probabilidade de acontecer alguma coisa vezes o efeito daquela coisa. Na prática, se a probabilidade do x é igual a for zero, aqui vai zerar, multiplicar por A vai zerar. Então, na prática, a gente não precisa de todo mundo da imagem, né? Só precisa de todo mundo no suporte. A imagem aí é sempre enumerável? A imagem é numerável, sim. Né? Só não é enumerável o contradomínio. Na prática, a imagem vai ser numerável. Porque a variável é discreta, né? O domínio dela é numerável. Então, não tem como a imagem ter mais Beleza. gente do que o domínio, né? Deixa eu tentar te explicar com o desenho. Fazer o desenho que eu tentei fazer e deu errado, mas agora eu vou fazer o seguinte. Você quer saber qual é. Vou desenhar um gráfico aqui. Ok. Temos essa variável aqui. Ela dá esses valores. Como você faria a média disso aqui? Como você diria qual é a média dessa função no intervalo daqui até aqui? Seria somar os quatro e dividir por quatro, né? São esses quatro valores, dividir por quatro e achar de uma. Pronto, esse seria um jeito de ver uma média. Se você está falando, é uma forma de enxergar a média. Que você está pegando cada altura dessa, né? Uhum. E dividindo depois por quatro, que são quatro alturas diferentes. Só que tem um detalhe. Você pode ver que essa altura aqui, ela ocorre durante esse tempo todinho aqui. Sim, Já essa altura, ela ocorre por um tempinho bem pequeno. E essa altura aqui ocorre por um tempo muito grande, certo? verdade. Certo. Então, se a gente fosse olhar isso na média, o jeito que você está fazendo é um jeito de medir uma média, mas a representatividade dessa forma, ela é meio restrita, né? Porque, por exemplo, a gente não consegue pegar a sutileza de que esse cara ocorre por mais tempo, ou esse cara ocorre por menos tempo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode meio que dar o peso dessa altura vai ser o tempo que ela acontece. Então a gente está calculando a área desses retângulos, né? É, a gente está calculando a área. Eu não sei se vocês vão lembrar isso do curso de cálculo 2, eu diria. Isso, inclusive, tem no James Stewart. Que a forma como a gente define a média de uma função no intervalo é você pegar a integral da função
e dividir de A a B e dividir pelo comprimento do intervalo, B menos A. Só que se a gente dividir tudo por B menos A, você pegar esse intervalo aqui, digamos que ele tem tamanho P1, não P1, né? Vou colocar Pzão 1. Aí, como a gente vai dividir no final por B menos A, a gente pode pegar Pzão 1 e dividir por B menos A. Pode pegar esse outro intervalo aqui, P2, e dividir por B menos A também, que é P1, aí fica P2 por B menos A. E assim sucessivamente, tá? Vou fazer aqui porque são poucos. Vamos dizer que, na verdade, aqui vou completar os intervalos para poder ficar meio que contínuo por parte aí. Então, se a gente somar esses pesos, ele vai ser o comprimento do intervalo dividido por B menos A. Então, dá 1. Beleza? Essencialmente, o que eu estou fazendo é dar um peso, vou chamar isso aqui de P1, e o resto é P2, P3, pequeno, tá? Então, eu estou dando um peso P1 para a função assumir o valor Y1. Ok. Ou seja, a probabilidade da nossa variável aleatória x ser Y1 é P1. E a área dessa região aqui, área ponderada já, né? Porque a gente já dividiu pelo comprimento do intervalo, tá? Então, a área ponderada desse negócio, dessa variável aleatória, sobre o gráfico dessa variável aleatória, vai ser exatamente P1, área média. Área média. Vai ser P1 vezes Y1 mais P2 vezes Y2. Peguei isso aí fora, né? P3, Y3, P4, Y4. Ou seja, deu somatório de P ser igual, da probabilidade de X ser igual a YI multiplicado pelo YI. Ok. Então, essa aqui é a definição, né? Tipo, uma definição formal, por enquanto. Não entendemos o significado dela, por causa dessa conversa, mas, numericamente, é uma coisa simples, digamos assim. Só vamos ver como trabalhar com isso, como fazer conta com isso agora. A primeira observação foi o que veio da pergunta do Leidson, que eu falei, tipo, não precisa ser todo mundo positivo, né? Alguns vão ser zero. No caso em que é zero, isso aqui vai sumir. Então, essencialmente, a gente pode trocar essa imagem pela parte da imagem que é a probabilidade positiva, que eu denotei por isso aqui. São os lugares onde a probabilidade é positiva. Então, a esperança pode ser escrita desse jeito. Isso aqui poupa o trabalho de escrever um monte de probabilidade zero, tá? E é equivalente, claro. Se não fosse, não faria sentido. Gleidson, quanto você acha que dá... Ah, não, quanto você acha não precisa, né? Que é fácil. Como é que a gente prova que a esperança de uma constante é constante? A esperança vai ser a soma das probabilidades de x assumir um certo valor. Qual era a definição lá? Probabilidade de x ser igual a A vezes o A, com o A dentro da a imagem mais ou a própria imagem, né? Aí o que Tá, eu vou deixar a acontece? imagem mais para facilitar o nosso trabalho. Só existem dois casos, né? Esse A vai ser a constante C ou não. Se não for, a probabilidade é zero, né? Não tem como ela assumir. E quando for, a probabilidade vai ser o quê? Vai ser 1, né? Uhum. Vai ser 1 Então, como é que vezes fica A. aqui? Vai ficar 1 vezes C, aí vai dar C. 1 vezes C. 1 vezes C. De onde é que veio esse 1? Esse 1 é a probabilidade de x ser igual a C. Isso é Certo. certeiro porque x tem que... Só vale C, né? X só assume o valor C. Então, Uhum. não existe a chance dele assumir outro valor. Então, tem que ser 1 a probabilidade disso aí. Uhum. É isso aqui, né? Bom, vamos pegar agora x, uma variável de Bernoulli com parâmetro P. Primeiro, Daniel, o que é uma variável de Bernoulli com parâmetro P? Que a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a P. Esse x ser igual a 0 é P menos 1. Ao contrário. Ao contrário do que você falou, mas é 1 menos P, né? Porque tem que somar 1. Isso. Talvanes, como é que fica, então? Quanto é que dá
a esperança dessa variável aí. Qual é a definição de esperança? Somatório da probabilidade de x ser igual a vezes A, e o A pertence à imagem de x. Mais positiva, Ok. né? Mais. Pode ser qualquer um dos dois, mas isso aqui é mais prático. Uhum. Como é que fica esse somatório no caso da Bernoulli? Isso é igual a P de x igual a 1 vezes P, eu acho. Então, no caso aí, em vez de P é 1, né? Só que aí a parte que vai para 0, 0. Primeira coisa, quem é a imagem de x mais? Ah, então é 0, 1 mesmo. Então faz sentido. Então isso dá P de x igual a 1 vezes 1 mais P de x igual a 0 vezes 0. Vou fazer o seguinte, vou dar um passo antes. Vou escrever esse somatório aqui. Agora com A, quem é a imagem positiva? 0, 1. Pronto. Aí agora diga o que você acabou de dizer. Quanto é que vai dar isso? Quando A igual a 1, fica 1. Quando A igual a 0, Vai ficar P de x igual a 0 vezes 0. isso aqui dá igual a quê? Dá P de x1. X igual a 1. Que é quanto? A probabilidade de P é P, né? Minha recomendação, se as contas estiverem boladas para vocês, é fazer passo a passo. Isso é o segredo da matemática, né? É uma sequência não trivial de passos triviais. Aqui a gente vai só substituir quem é a imagem por quem é a imagem no caso particular que a gente está trabalhando. Aí a partir daqui fica fácil de fazer a conta. Quando se diz que é uma Bernoulli de parâmetro P, esse P está no 0,1 aberto ou fechado? Porque se P fosse 1, a imagem ficaria unitária, né? Ou se P fosse 0, a imagem ficaria unitária também. Na prática, eu não sei a resposta a essa pergunta, mas eu acho que a gente pode escolher a resposta a essa pergunta. E a minha escolha é que o P pertence ao fechado, 0,1. Ou seja, ela pode ser constante. Beleza. Eu estou chamando constante de Bernoulli também. Mas aí isso é arbitrário, tá? Tipo, vai sempre depender de qual é em que contexto você está trabalhando. Convém chamar a variável de Bernoulli, se ela for 0 ou 1. Se convém, você chama. Se não convém, você diz que não é. Isso é análogo à definição do natural, tá? Não existe uma definição do natural. É anticonsensual. Não tem um consenso se o 0 é natural, por exemplo. Às vezes eu pergunto quem é a Bernoulli e acontece da pessoa não saber, que talvez tenha sido o inverso que o Daniel falou. Que às vezes a pessoa pergunta, eu pergunto quem é a Bernoulli P? Aí você me diz, eu sei que um tem que ser P e o outro tem que ser 1 menos P, que é a soma da 1, né? Mas eu não sei quem é que vai receber P, se é o 0 ou se é o 1. Aí, para lembrar quem é que recebeu P, é só você lembrar que a esperança da Bernoulli tem que ser P. Então, quem fica com P é o 1, porque vai ficar 1 vezes P e 0 vezes 1 menos P na hora de calcular a esperança. Então, isso aqui é um recurso mnemônico para você lembrar que o parâmetro da Bernoulli acompanha o valor igual a 1. Pronto, então, calculando a esperança da Bernoulli, a esperança vai ser somatório com a variante na imagem, que pode ser 0 ou 1. A imagem positiva, né? Os outros lugares, a probabilidade seria 0, então, no fim das contas, não vai interessar. Vai ficar 1 vezes P, 1 menos P vezes 0. Beleza, então, sabemos calcular a esperança da Bernoulli. Primeira observação é que o cálculo da esperança, se vocês olharem aqui, ele não depende do domínio, tá? Ele só depende da imagem. Na definição mesmo, a gente não fala nada sobre domínio. Por essa razão, também, tem uma conexão muito forte entre a esperança e a distribuição, que, se vocês lembram, a distribuição era uma coisa que não dependia do domínio também, só dependia da imagem. Não importa de onde a variável aleatória vem, só importa onde ela cai. E os pesos desses fatos, desses eventos. E aí, a esperança também, ela tá, apesar de parecer contraditório, ela está associada a uma probabilidade no domínio, porque as probabilidades, o espaço de probabilidade é executada no domínio.
Então, é basicamente por causa dessa conexão, né, que o x igual a é um evento, é um conjunto do domínio, que é a pré-imagem do A. Então, está lá no domínio. Mas, apesar disso, a gente não se importa com quem especificamente é esse conjunto, a gente só se importa com o peso que esse conjunto tem. E aí, se você pode pegar, definir uma variável aleatória, saindo do mesmo ômega, só que quando você muda as probabilidades no espaço de probabilidade, as esperanças são diferentes. Ok, agora, outro exemplo, né? Um exemplo um pouquinho mais abstrato, que é pegar uma variável aleatória arbitrária e verificar que a esperança do quadrado dela é esse somatório aqui. A priori, isso aqui pode parecer um teorismo, não terrorismo, tá, gente? Um teorismo, acabei de inventar essa palavra, eu imagino. Um teorismo meio que artificial, mas no futuro, quando a gente estiver mexendo com funções de variáveis aleatórias, isso aqui vai ser relevante, esse tipo de raciocínio que a gente vai desenvolver agora. O mais importante aqui não é o resultado em si, tá? Não é a igualdade, mas a forma como a gente verifica essa igualdade. E eu quero calcular a esperança de x quadrado. Mais que isso, eu quero verificar que a esperança vou colocar a imagem mais de novo, para ignorar os zeros aí. Lembrando que no caso da esperança, a gente tira esse 2 e tira esse 2. Se botar o quadrado na variável aleatória, que vai calcular a esperança do quadrado, é só quadrar o S também aqui. Daniel, como é que a gente calcula, como é que a gente verifica isso? Passo a passo. Primeira coisa, qual é a definição da esperança aqui? Como é que a gente define? Vamos escrever o x quadrado sendo y. É o somatório de A pertencente à imagem de x ao quadrado. X quadrado, A ok. probabilidade de x ao quadrado ser igual a vezes A. Ok, então você optou por chamar de x quadrado, então eu vou tirar esse y e colocar x quadrado. Beleza. E quem é a imagem de x quadrado? Em termos da imagem de x, porque a gente quer escrever em termos da imagem de x aqui. Cada imagem é um y. Tipo, y ao quadrado vai pertencer à imagem de x ao quadrado. Somatório de y ao quadrado vai pertencer à imagem de x ao quadrado. Somatório da probabilidade de x ao quadrado ser y ao quadrado. Vezes y ao quadrado. Tá. Quando x ao quadrado é igual a y ao quadrado, quando ou x igual a y, ou x igual a menos y. Se um ômega está aqui, então, ou ele tem que ser, ou x de ômega é y, ou x de ômega é menos y, que é o quadrado da y quadrado. Se o x de ômega, se o ômega está dentro desse conjunto, quando você pegar o x de ômega quadrado, vai ter que estar dentro desse. E aí, o que é que dá aqui? Aqui vai ficar a soma com o y pertencente. É y pertencente à imagem de x da probabilidade de x quadrado, na verdade, x quadrado, da probabilidade de x igual a y vezes y quadrado, mais probabilidade de x igual a menos y vezes y quadrado. Eu só fiz a conversão a probabilidade disso para a soma dessas probabilidades. E agora, se você pegou x igual a y e aqui você tem x igual a menos y, inicialmente você estava pegando y quadrado na imagem de x quadrado. Isso daqui vai ser igual a olhar para qualquer y pertencente à imagem de x. Vou trocar y, não, fazer uma mudança de variável aqui para não ficar confuso. A gente pode olhar para qualquer z da probabilidade de x igual a z vezes z quadrado. Por quê? Porque se o z fosse positivo, a gente contabilizou ele nesse sinal aqui. Se o z for negativo, a gente contabilizou ele nesse sinal. Então, eu unifiquei esse somatório, que tinha uma mudança de sinal, em um somatório só,
agora porque aqui são todas as possibilidades de Z's. Não precisa ser só positivo, porque quando a gente olha para cá, y² é sempre número positivo, né? Qualquer número quadrado é positivo, como número real. Aí, quando você coloca aqui qualquer cara variando na imagem, você está pegando agora os positivos e os negativos. Os positivos você tem contabilizado no sinal aqui, os negativos no sinal daqui. Vamos seguir, então. Agora, vamos definir uma nova variável aleatória aqui. Um espaço de probabilidade. Vamos pegar ômega para ser CK, que a gente conversiona como sendo cara e coroa. Pega P1, uma probabilidade nesse espaço, que dá 1/3, 1/3, 2/3, e pega outra probabilidade que dá 1/4, 3/4. Estamos definindo duas probabilidades diferentes. Duas probabilidades diferentes no mesmo domínio. Por que a gente está fazendo isso? É para mostrar que a esperança, ela depende da probabilidade que você está adotando, tá? Ela não é uma coisa intrínseca do universo, assim. Uma esperança está associada a uma probabilidade. Então, vamos calcular, vamos pegar uma variável aleatória aqui, x1, vou pegar duas, que na verdade vão ser basicamente a mesma, que no cara ele leva para 1 e no coroa leva para 0, beleza? As variáveis, elas são essencialmente iguais, porque no x1 ela dá 1 e no x2, no cara ela dá 1 e no coroa dá 0. Mas a única diferença é que o espaço de probabilidade onde a gente está definindo é diferente. O espaço, que também depende da probabilidade em si. Então, a x1 ela está relacionada com a probabilidade P1, a x2 está relacionada com a probabilidade P2. Então, apesar de elas serem essencialmente iguais, quando a gente calcula a esperança, quanto você acha que vai dar a esperança da x1? X1, né? Ele vai dar 1 ou 0 na imagem. Essa probabilidade de x1 ser igual a 1 vezes 1 vai dar... Cadê? Vai dar 1. Por que 1? Porque vai dar a probabilidade de x1 igual a 1 vezes 1 mais... Quanto é a probabilidade de x1 igual a 1? É quando dá cara, né? É quando dá cara. A probabilidade da cara vai dar 1/3. Certo. Qual a probabilidade de x2 ser 1? E o x2 vai ser, cara, 1/4. 1/4. E a probabilidade de x1 ser 0? 2/3. x2 ser 0? E o x2, 3/4. Beleza. Ok. Tá claro para você que o x1 no C é igual ao x2 no C, que é igual a 1, ou seja, elas são iguais nesse ponto. Então, essencialmente, elas são iguais, né? O que difere só é a probabilidade. Beleza? E por diferir a probabilidade, a gente tem uma diferença de esperança. Vai existir alguns casos que você pode simplesmente fixar uma variável aleatória e sair mudando a probabilidade e trabalhar com isso. Isso aqui é uma observação mais para a vida, sabe? Porque isso não vai aparecer no nosso curso. Mas caso vocês queiram seguir com probabilidade, depois da graduação, digamos assim, ou até no IC mesmo, é bom saber dessa informação, que às vezes você fixa a probabilidade, fixa a variável aleatória e sai mudando as probabilidades, e isso te ajuda a resolver alguns tipos de problemas. Ok. Propriedade da esperança. A gente vai ver que a esperança ela tem um monte de propriedade boa, né? Tipo, ela se anula no zero, ela é linear, ela é monótona. Então, são propriedades bem intuitivas, vi uma vez, já sabe para sempre. Só que, para algumas dessas propriedades, a gente vai exigir que a variável seja integrável. Integrável aqui é exatamente essa definição, é a esperança a esperança do módulo ser finita. Isso significa ser integrável. Esse conceito de integrabilidade, ele é um conceito de teoria da medida. Então, em teoria da medida, a gente diz que uma função é integrável se a integral do módulo for finito, tá? Aí a gente transporta para a probabilidade, convertendo o integral por esperança. É importante enfatizar que a esperança, ela pode ser infinita, tá, gente? Mesmo a variável ser infinita em todos os pontos, a esperança dela pode ser infinita. Pode falar.
Porque às vezes, em alguns contextos, mesmo não tendo a reta estendida, eles usam esse símbolo para dizer que, por exemplo, a série converge. Certo. Uhum. Sim, sim. Veja que o que eu quero que seja finito é o módulo também. Porque, às vezes, a variável ela tem esperança finita. Pode ser até uma variável com esperança zero e a esperança do módulo ser infinita. Então, essa ênfase é importante. Todas as variáveis que nós vimos na aula passada, binomial, Bernoulli, Poisson, uniforme e geométrica, são integráveis. Agora, Gleidson, aqui é o contra-exemplo com o qual a gente flertou aí duas vezes, né? De uma variável que ela é finita em todo ponto, né? Para cada... Aqui, desculpa, gente, não era xn, era só x, tá? Porque a variável é x. A x, ela é finita, né? Porque eu sempre estou dando um número, x elevado a n, 4 elevado a n, Ok. mas essa variável não é integrável. Massa. Então, somatório, a esperança da x, é isso que o Gleidson acabou de falar, 4n vezes a probabilidade, e essa probabilidade é 1 sobre 2an, e esse somatório aqui é o somatório de 2 elevado a n, que vai para o infinito. Só uma observação que aqui, né, é que se você somar esse 1 sobre 2 elevado a n, tem que dar 1, né? Senão, faltaria definir alguma coisa nessa probabilidade, ou a gente estaria cedendo. No caso, faz sentido definir uma probabilidade dessa forma aqui. É possível também uma variável que a esperança dela seja finita e a esperança do módulo não seja, tá, gente? Talvez isso esteja como exercício. Então, o que a gente vai ver agora é que a esperança é uma transformação linear positiva. Vocês lembram o que é uma transformação linear positiva? É uma função que parte de um espaço vetorial, chega em outro, e ela é aditiva, né? Preserva a soma. Certo. E preserva a multiplicação por escalar, né? Beleza. No conjunto das funções, nós temos uma ordem parcial, que a gente diz que uma função é maior do que a outra se o valor dela em cada ponto for maior do que a outra, tá? Um exemplo é se você pegar a função da reta, do R mais na reta, você pega aqui a função 2x e a função x, essa função aqui, e a g de x igual a x, a gente diz que a f é maior do que g. Se você pegar qualquer, mais igual, né? Porque se você pegar qualquer ponto dessa função, vai ser maior que essa. Aqui a gente está olhando para o domínio sendo R+, tá? Porque se você pegar R-, vai inverter, né? E aí nenhuma é maior do que a outra, porque depende do lugar onde a gente está olhando. Então, o que eu chamei de positivo, na verdade, era uma espécie de monotonicidade. O que o Gleidson falou, de fato, é a definição de variável de transformação linear positiva. Só que o que eu queria, na verdade, não era transformação linear positiva, era uma transformação monótona. Monótona é que se você pegar que uma função é maior que outra na ordem parcial, a aplicação da transformação em uma fica maior do que a transformação na outra. No nosso caso, a transformação vai ser a esperança. Então, se x é maior ou igual que y, a esperança de x é maior ou igual que a esperança de y. Primeira propriedade da esperança, então. Primeira não, né? Vamos ter algumas. A primeira que vai ser a monotonicidade, tá? Se você pegar x maior ou igual que y, então a esperança de x é maior ou igual que a esperança de y. Tem a saída do escalar. Se alfa é real, a esperança de alfa x é igual a alfa esperança de x. E a última é a linearidade. A linearidade não, né? A aditividade aqui. E essa aditividade, ela depende das variáveis serem integráveis ou serem positivas, tá? O primeiro caso e o segundo, a gente não olha para a integrabilidade e nem para o fato da variável ser ou não positiva. Nem integrabilidade, nem positividade. Mas quando a gente quer separar a soma, a esperança da soma das esperanças, precisamos exigir ou integrabilidade ou positividade, que é a mesma coisa que a gente precisa para usar Fubini, tá? Ok. Vamos fazer algumas dessas. Não farei as três, eu acho, por causa do tempo. Mas para a gente poder fazer uma revisão.
No caso, o que faltar a gente faz na próxima aula. Primeira coisa, vamos mostrar isso. Eu só vou mostrar isso para o caso em que x é positiva, tá? Ou seja, que x maior ou igual que zero. Eu vou pegar y igual a zero. Por que fazer isso? Porque o outro caso é análogo, e aí vocês podem fazer via exercício, e usando as que você tem aqui. Bom, gente, está invertida a demonstração, então, na verdade, eu vou começar pela saída do escalar. Como é que a gente faz para sair do escalar? Bom, primeira coisa, a imagem coloquei alfa e lambda lá, né? A imagem do lambda x vai ter que ser lambda vezes a com a variável x, na imagem de x. Então, a esperança dessa variável, por definição... Ah, tá, outra coisa. O conjunto x em que x é igual a a tem que ser exatamente o conjunto em que lambda x é igual a lambda a, concordo com isso? Porque se x é igual a lambda de x é igual a lambda de a. E se lambda de x é igual a lambda de a, você divide lambda dos dois lados. Isso para o lambda não nulo, né? Se o lambda for nulo, aí quebra minhas pernas. Então, quanto é a esperança de lambda x? A esperança de lambda x, pela definição, é a probabilidade de lambda x igual a b vezes b, com b variando na imagem de lambda x. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o b, como ele está na imagem do lambda x, como o b está aqui dentro, ele tem que estar aqui dentro desse conjunto. Então, ele tem que ser da forma lambda vezes a. Assim, a gente pode trocar o b pertencente a lambda x por lambda a pertencente a lambda x. Só que lambda a pertencente a lambda x, por uma coisa análoga a essa, é a mesma coisa que a pertencer a x, a imagem de x. Aqui eu troquei o b por lambda a, aqui eu troquei o b por lambda a. Esse lambda do a aqui vai sair, e a gente vai ficar só com essa parte. E esse pedaço aqui é exatamente a definição da esperança de x. Agora o caso da soma. O caso da soma ele vai ser um pouquinho mais sutil. O caso da soma é o seguinte. Pega a esperança de x. Pela definição da esperança de x vai ser isso aqui. A esperança de y tem que ser somatório com y na imagem de y disso aqui. Usamos só a definição de esperança, né? Usamos a definição de esperança para o x e usamos a definição de esperança para o y. O próximo passo é uma espécie de truque. Qual é o truque? É que, se você tem uma constante, uma probabilidade de alguma coisa, de um evento, o jeito que você pode... E você tem duas variáveis diferentes aqui, com domínios diferentes. Para a gente fazer aparecer um y aqui, é só a gente somar em todas as possibilidades do y. Fixa o x está fixo, e agora soma em todas as possibilidades do y. Por quê? Porque se você olha para todas as possibilidades do y, você está olhando o domínio todo. E aí você intersectar o cara com o domínio todo, vai dar ele próprio, né? Então, esse é um artifício de probabilidade e teoria de conjunto, para você fazer aparecer uma variável nova dentro dessa variável, desse conjunto prefixado aqui. Nós temos os valores possíveis de x, vamos dizer, vou fazer um gráfico aqui. Aqui nós temos os valores de x. Em cada faixa dessa, o x está assumindo um valor. Em cada faixa dessa, o y está assumindo um valor. E o plano é o nosso ômega. O semiplano, o quarto de plano vai ser o nosso ômega. Aqui, nessa faixa aqui, digamos, o x assume o valor x. Em todos os pontos desse intervalo, o x assume o valor x. Aqui é o evento x igual a x. Essa faixa vermelha aí. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer aparecer um y na história. Então, o que eu vou fazer é cortar esse x em fatias a depender do y. Então, aqui é o conjunto, esse conjunto aqui é o y igual a y2. Esse conjunto aqui é o y igual a y1. Esse aqui, y igual a y3. Esse aqui, y igual a y4. E assim sucessivamente.
Então, o que eu estou dizendo é que se você quiser calcular o tamanho do x igual a x, isso aqui é a mesma coisa que você somar a probabilidade do x igual a x e o y igual a y1, que é esse pedaço daqui. Aí você soma esse pedaço, só que a faixa do x é essa faixa todinha daqui, né? Então, se você só olhar esse pedaço, agora você tem que olhar todos os outros pedaços também. Então, tem que somar com a probabilidade do x igual a x, que é essa faixa do x, com esse pedaço do y agora. Y igual a y2. E aí você vai continuar. Desse modo, a probabilidade do x igual a x pode ser resumida no somatório da probabilidade de x igual a x e y variando com todos os possíveis valores de y. Essa probabilidade era a soma dos pedaços. E aí a gente pode juntar essa soma aqui num somatório mais simplificado, mais enxuto. Aí, como tem esse somatório no x, aí aparece esse somatório no x. Ou seja, eu repeti esse somatório, que é o somatório no x, e esse pedaço, eu usei esse artifício aqui, que virou isso. Para o y, a gente faz a mesma coisa, só que no y a gente quer que apareça um x, né? Pronto. Aí agora, esse passo, a gente vai querer juntar esses dois somatórios aqui. Veja que esse somatório é em x em y em x. Então, o que a gente precisa é inverter esse somatório. Um deles dois para ficarem iguais, e aí a gente unifica a soma. E aí, é nesse passo que a gente precisa da integrabilidade, né? Para inverter esse somatório. Precisa que a série seja absolutamente convergente. E ao inverter esses somatórios, vai ficar a soma igual. A gente vai somar essa parte aqui é igual, né? Então, fatora. E esse x soma com y. Fica dessa forma aqui. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer... Bom, isso aqui a gente simplificou... Unificou, na verdade. Simplificou é forte, né? Nós unificamos os somatórios das esperanças numa coisa só. E agora, a gente tá tendo somas aqui. Essa soma, ela já nos sugere a esperança da soma. A esperança de x mais y. Que é o que a gente vai buscar agora. Pega um cara na imagem da soma. Se o cara está na imagem da soma, ele tem que ser da forma x mais y, com x na imagem de x e y na imagem de y. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada cara da imagem e vou fazer um corte, uma seção. E esse cara vai ser o seguinte. Olha para todos os x para os quais existe um y, que é a soma de esse cara na imagem da soma. E para que eu fazer isso? É para converter esse somatório daqui num somatório que não dependa mais da soma x, y, só do R. E vai ficar que o somatório, que é o último somatório que nós tivemos aqui, esse somatório daqui, eu vou trocar o x mais y por um R. Vou fixar o R. Primeiro vou fixar o R e vou fazer e vou olhar para os x, tais que existe um y que, somado a esse x, dá esse R. Porque se não existir, a probabilidade disso acontecer vai ser zero. Isso é mais ou menos o que a gente faz em cálculo 2 para coordenadas polares. Como é que a gente faz com coordenadas polares? A gente vai pegar o y, você olha para círculos. Então, você vai pegar para cada y, para cada cara, para cada r, para cada valor fixo r, você vai olhar os pares, tais que x quadrado mais y quadrado dá igual a r. E aí você varia os valores de r. Quando você varia os valores de r, você olha para todos os círculos. Se você olha para todos os círculos, você vai olhar para todos os pontos. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente é análogo, tipo, a ideia é parecida. Mas aqui a gente olha para pegar retas. Pega esse valor de R, R1. Aí você vai olhar para todos os pares x, y, que a soma
da R1. Então, é esse x com esse y. Esse y2 aqui com esse x. Você olha para essa reta, depois você vai fazer o quê? Você vai variar as retas. Vai variar os valores possíveis que você quer para a soma. E aí, se você variar todos os valores possíveis da soma, você vai olhar para o plano por meio dessas retas, né? Para cada ponto do plano, você vai olhar para a reta. Só uma sutileza que você vai ter que ter cuidado, que eu acho que eu não enfatizei isso no texto, mas eu vou falar aqui por alto para vocês, é que o zero aparece em todas as retas, né? Então, tem que ter esse cuidado, de não contar o zero várias vezes. Isso aqui é mais uma ideia heurística, tá? Uma ideia de qual é o que está acontecendo aqui. E aí, se você está olhando para todos os caras que as somas aqui da R, você pode unificar isso aqui tudo na probabilidade da soma CR. E essa soma aqui, pela definição, é a esperança do x mais y. Agora, para o y, eu vou fazer para o caso da monotonicidade, eu vou fazer com o caso y igual a zero e x maior ou igual a zero. Olha para essa definição de esperança aqui. Se o x for maior ou igual que zero em todo ponto, então os lugares onde ele vai ser diferente de zero, onde essa probabilidade vai ser diferente de zero, vai ser só nos pontos positivos. Então, você vai multiplicar positivo por positivo, ou positivo por nulo, né? Esse somatório tem que ser não negativo. Assim sendo, se a variável é positiva, a esperança tem que ser positiva. Vou encerrar o conteúdo e vamos fazer a revisão, só para fixar as ideias de todo mundo. Daniel, o que foi que a gente viu hoje, inicialmente? A primeira coisa. A definição de esperança. E qual é a definição de esperança? A esperança de x é igual ao somatório de A pertencente à imagem de x, da probabilidade de x ser igual a vezes A. Gleison, depois. Bom, a gente viu alguns exemplos, né? A gente viu a esperança de x quadrado, a soma da probabilidade de x ser igual a A vezes A quadrado. Hegel, o que mais você lembra de hoje? Se você tem uma variável aleatória constante, a esperança é constante. Que a esperança de Bernoulli de parâmetro P é o próprio parâmetro. Ok. Talvanes, As propriedades da esperança. quais são? Se x é maior ou igual que a variável x é maior ou igual que y, então a esperança de x é maior ou igual que a esperança de y. O que mais? Para um alfa real, a esperança de alfa x é igual a alfa vezes a esperança de x. O que mais? E se as variáveis x e y são positivas ou integráveis, a esperança de x mais y é igual a esperança de x mais a esperança de y. Show. Daniel, de volta para você. O Talvanes nos falou que se as variáveis são integráveis, a esperança de x mais y é igual a esperança de x mais a esperança de y. Aí eu pergunto para ti, o que é uma variável integrável? E a esperança do módulo for finita. Acho que é isso. A esperança do módulo x é finita. Ok. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Curtam o vídeo. Compartilhem com seus amigos que gostam de matemática, de estatística, de probabilidade. Comentem. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que nós iremos responder em algum momento. E até o próximo vídeo.